Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente hoje para poder continuar a falar sobre carreiras, principalmente a questão do seu mapa de plenitude profissional. Já falamos em encontros anteriores sobre o primeiro passo dos 5 passos para você atingir essa plenitude profissional. Falamos em vídeos anteriores sobre avaliação. Você avaliar como é que está o contexto. A gente não esgota tudo num único encontro, é lógico, mas a gente dá o primeiro rumo. E hoje nós vamos falar sobre o que eu considero mais importante de todos, que é o autoconhecimento. Por quê? Porque você vai acompanhar a tua jornada do começo ao fim. E todas as decisões que você tomar vão ser ônus e bônus seus, os acertos e os erros. Por isso é importante serem coerentes com aquilo que você é. Então, o autoconhecimento é o passo mais importante para você atingir o teu mapa de plenitude profissional, você bombar na sua carreira. Vamos falar isso logo depois, agora da vinheta. Então, meus amigos alimentaristas, hoje estamos dando continuidade ao nosso mapa da plenitude profissional, que, como eu falei no vídeo anterior, eu vou mostrar para vocês também de novo, para vocês relembrarem, começa na avaliação. Primeiro você avaliar as circunstâncias, e o segundo passo é o autoconhecimento. Tá? Eu vou compartilhar com vocês um pouco o que aconteceu comigo. Né? Vocês já devem ter ouvido, eu, ter me ouvido falar em outros vídeos anteriores, mas eu vou me apresentar para vocês sobre quem eu sou, e aí eu vou dizer como eu fiz essa trajetória de carreira, tá certo? Meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso do sistema alimentar, tá? E eu cheguei a esse ponto de me tornar um alimentarista depois de passar por uma série de formações. Então, minha primeira formação foi na área de veterinária, há 34 anos eu me formei, há 34 anos eu fui produzir alimentos na área rural, nas fazendas. Depois eu voltei, eu fui para o Tocantins, depois eu voltei, fui para a área do direito. Um sentimento de justiça me motivou a fazer isso. Eu fui para a área do direito. Dentro da área do direito, depois de formado, me especializei em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, em direito público. Atuo há mais ou menos 22 anos dentro dessa área do direito. E depois, continuando essa sequência, eu me formei em nutrição. Né? Então, concluí o curso de nutrição e me especializei. A busca da minha especialidade é na parte de nutrição comportamental. Né? Por que que a gente come o que come, as tomadas de decisões dos alimentos, da alimentação que a gente faz. E recentemente eu concluí o curso de gestor da tecnologia da informação e comunicação, que é uma coisa que eu estou buscando aqui com vocês, né? Fazer com vocês, ofertar esse conhecimento, compartilhar e comunicar esse conhecimento. E como é que eu faço para poder desenvolver essa linha, né, de graduações, em breve as minhas outras pós-graduações, né, e continuar sempre caminhando num sentido. Não foi de uma hora para outra, tá? E aí, como eu estou há 34 anos formado, muita coisa mudou nesse tempo. Mas uma das coisas que não mudou muito, que permanece, é uma essência que permanece em mim, era aquilo que eu gostava de fazer. Né? Aquilo que eu busquei dentro da veterinária, que eu busquei dentro do direito, que eu busquei na nutrição, que eu busquei na gestão de TI. Eu estou buscando e devo concluir agora também a minha quinta graduação, que é gestão ambiental, que une tudo. É aquilo que eu quero transmitir. É o motivo que me leva a transmitir. Então, eu já tenho esse tempo de carreira, vamos dizer assim, de profissão, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu também passei por muitas dificuldades, assim, muitos questionamentos sobre o que fazer, se eu estava fazendo certo, né? Mas uma coisa não mudou. Quando eu não estava coerente comigo mesmo, eu fazia a atividade que eu exercia, não me deixava feliz. E eu quero compartilhar isso com vocês para poder dar uma luz, dar um caminho para vocês entrarem, depois que vocês olharem esse mercado de possibilidades que eu vou mostrar, que eu já mostrei uma parte lá na parte de avaliação, mas a gente vai continuar mostrando. Eu quero que vocês possam se posicionar frente a eles. Uma das perguntas que eu mais ouço dos colegas, os colegas principalmente da área do direito, mas de outros colegas também, é o seguinte: Fred, o que que você acha? Para onde eu vou? Né? Qual o caminho que eu devo seguir? Fazer especialização em quê? Eu vou terminar, hoje todo mundo já termina fazendo especialização. Antigamente era mais complicado fazer isso. Eu fiz minhas especializações também na área da veterinária, mais voltadas para essa questão de alimentos, mas eu percebo hoje que está cada vez mais complicado. E isso tem um motivo. A gente está com cada vez mais escolhas. A época, quando eu fiz veterinária, eu morava em Brasília e fui fazer veterinária em Viçosa, Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa. Porque à época não tinha o curso de veterinária em Brasília. Eu sou antigo mesmo. Então, vocês pensam que como era a escolha? A escolha para mim era mais simples. Como tinham menos cursos, menos faculdades, eu tinha a possibilidade de escolher
por blocos, né? Não, eu não gosto de números. Até hoje eu não gosto muito, não sou muito afeiçoado a números. Eu tenho um bom raciocínio, mas eu não gosto da linguagem matemática. Não gosto, não. Eu não desenvolvi essa linguagem matemática. E aí, dentro disso, eu optei por outras áreas. Eu gosto muito da parte de humanas, gosto da parte de biológicas, né? E aí a veterinária foi o que me chamou primeiro a atenção, tá? Então, eram escolhas mais simples à minha época. E hoje eu vejo que é mais difícil. Eu tenho um filho adolescente que agora completou 18 anos, já não é mais um adolescente, já é um adulto aí. Ele está nesse processo de seleção. E eu apliquei, inclusive, essas orientações que eu vou passar para vocês ao meu filho, né? E parece-me que está indo tudo bem, está tudo no caminho certo. E oriento outras pessoas também para escolherem as suas especializações, onde tem um mercado, né? Onde ela pode juntar aquilo que ela é, do autoconhecimento, com um mercado. É isso que eu quero passar um pouco para vocês. Então, vou passar alguns slides, a gente vai compartilhar alguns slides e eu vou desenvolver esse raciocínio para vocês, para que vocês já comecem a trabalhar isso na cabeça de vocês, tá joia? Vamos junto comigo? Então, como se preparar para o setor agroalimentar agora em 2025? Então, a primeira pergunta é a seguinte: eu estou aqui, eu já tenho um vídeo que o Fred colocou aqui sobre avaliação, como é que é o mercado, como é que é o sistema, eu vejo que tem dinheiro na mesa e tem oportunidades. Agora, deixa eu ver como eu me encaixo nesse mundão aí de oportunidades que vai aparecer. Então, a primeira coisa, como eu vou me preparar? Aí eu venho agora com a parte de autoconhecimento, que é o que a gente vai comentar a partir de agora, certo? Então, relembrando da última vez que nós nos encontramos, na parte dessa discussão de carreira, eu apresentei para vocês esse mapa de plenitude profissional. É um guia, tá, gente? É um passo a passo. Isso daí você pode aplicar até fora de carreira, você pode aplicar em outros projetos. Primeira coisa, você tem que fazer uma avaliação. Eu vou fazer isso uma analogia como a gente vai tratar um animal, por exemplo, um rebanho, vai fazer um planejamento, como eu fiz, para poder construir uma fazenda, vamos dizer assim, produzindo proteína animal. Então, primeiro eu tinha que ir para o lugar e fazer uma avaliação, né? Então, eu olhei lá, avaliei o local, vi como é que era o clima, vi quais mercados tinham por perto, quais as tendências de produção lá, para aquela região, fui buscar lá se tinham projetos, né, de desenvolvimento de uma determinada área, de uma determinada atividade. Depois eu olhei e falei, será que eu dou conta de ir para lá? Era uma cidade muito pequena, é ainda uma cidade muito pequena, uma cidade aí com em torno com 10 mil habitantes, né? Então, saindo de Brasília para ir para lá, será que eu vou me adaptar lá? Será que projeto, eu me conhecendo, eu vou conseguir conviver com essa vida? Eu não venho de uma família que era uma família rural, de produção, né? E esse é o segundo passo, o autoconhecimento. O terceiro foi a visão. Eu tinha chegado no estado do Tocantins em 1990. Estava recém-definido, acho que era Miracema do Norte, o local onde estava a capital provisória, recém-definido, a ser definido, a Palmas como a capital. Então, estava no começo do estado mesmo, né? E aí eu falei, o estado está no começo, eu já conheço a história de Brasília, Distrito Federal, eu vou para lá. A minha visão foi essa, vai crescer, eu vou crescer junto. Vamos crescer, né? Eu fui junto com com meus familiares, meu irmão, meu pai, minha mãe, fomos lá e montamos uma empresa familiar. Aí eu fiz, depois que eu olhei isso, eu fiz uma estratégia. O que que a gente vai produzir? E eu fiz esse planejamento para que eu pudesse fazer um projeto, para eu poder pedir financiamento, né, desse projeto. E aí eu comecei a trabalhar. Então foram mais ou menos uns 8 anos, né, da fazenda nua até nós atingirmos o ponto que nós queríamos, né? Então isso foi um passo a passo. Esse é um método que eu trago a vida toda e venho aplicando nessa dinâmica de cursos, nesses aprendizados, que é o método que eu denominei de Avise, que é da minha empresa, que é o Instituto Alimentarista Brasileiro, IALB, certo? Avise, avaliação, autoconhecimento, visão, estratégia de execução, tá? Então, você tem que ter esse método na cabeça. A gente já tem o primeiro passo, o primeiro conhecimento, que é a avaliação. Então, os 5 passos, né? Avaliação, autoconhecimento, visão, estratégia e execução. 5 passos. Nós estamos no segundo passo, autoconhecimento. Por que que é o mais importante o autoconhecimento? Porque se você não tiver esse autoconhecimento e você entrar em uma área que realmente é uma área que você não tem o teu perfil, você vai sofrer, assim, eu espero que você não sofra, mas você vai ter muita dificuldade de continuar trabalhando com prazer e tendo produtividade, né? Você vai se desgastar muito, porque você vai ter que se adaptar durante muito tempo para poder exercer uma atividade que não é compatível com o seu perfil. Então, hoje nós vamos tratar sobre essa questão do autoconhecimento, tá? E qual é a questão principal hoje em dia, diferente da época quando eu iniciei, tá?
Hoje, nós temos um volume muito grande de carreiras aparecendo, tanto de carreiras surgindo, outras tantas vão desaparecer, outras vão aparecer até 2030. E a gente não tem exatamente uma certeza de quais que vão surgir e quais vão desaparecer. Eu, por exemplo, quando entrei no direito, ótimo, tinha um universo, há 20 anos atrás. Hoje você já tem um outro universo, essa questão de inteligência artificial, a questão, por isso que eu também fiz gestão de TI, essa questão de eh, processos eletrônicos, a forma como está sendo julgado, né, a dinâmica que está ocorrendo. Então mudou, né, a forma como o advogado atua mudou. Então, esse é um dos desafios. Por quê? Porque pode ser que algumas profissões dentro de direito desapareçam. Como é que você vai escolher uma profissão que está desaparecendo e investir sua vida em cima disso e daqui a pouco ela não existe mais, tá certo? Então, essa questão é uma das questões que você tem que avaliar. Esse é o chamado paradoxo da escolha. Nós temos hoje mais de 2.800 universidades e faculdades e profissões. E aí você fala, bom, direito, mas não é só direito. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Né? Lá na OAB, por exemplo, onde eu atuo, na Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional, que eu presido, nós temos ainda 130 comissões. Então, tem assunto para 130 comissões. Você vai escolher qual? Até para as pessoas escolherem, ela fala, eu não sei, eu posso escolher três, mas é muita, muita opção. Então, esse paradoxo da escolha faz com que a gente fique com receio de errar, né? Porque quanto maior a liberdade, muitas opções, muitas escolhas, muitas decisões, você tem que ficar tomando decisão direto, sem. Assim, o futuro, o que vai acontecer? Então, se você não tiver uma referência sua e olhar aquilo que eles estão te apresentando, você vai muitas vezes escolher uma coisa que não tem a ver com você. E aí, essa escolha, que é complexa, que tem várias faces, pode transformar uma vida frustrante e infeliz, né? E aí eu trago para vocês aqui também um conjunto de possibilidades que eu anuncio. Isso não é um rol exaustivo, né, como diz o pessoal do direito, né? Não é um rol que acaba em si mesmo. Tem muitos mais desdobramentos aí dentro desse aí que eu coloquei, que é o que eu chamo de advocacia agroalimentarista. Então, se você for entrar nessa área que eu estou apresentando para vocês, você vai poder trabalhar com consultoria em empresas, indústria, frigoríficos, laticínios, cadeia de restaurantes, defesas administrativas, juntas de povos, que são diretorias de produtos de origem vegetal e animal, as divisas, os mapas, Anvisa, IBAMA, compliance, né? Hoje a gente fala muito sobre compliance. Aí tem o compliance, né? A governança, tem a parte do compliance sanitário, compliance ambiental, compliance trabalhista, compliance previdenciário, registro de produtos, estabelecimentos e serviços, relações governamentais institucionais, você fazer meio de campo entre empresas, entre ministérios, entre legislativo, acompanhamento legislativo, né? Essas demandas que a gente está tendo cada vez mais rápidas, e você tem no nível federal, nível estadual, dependendo do caso, nível municipal. Então você tem que acompanhar, às vezes o empresário não consegue acompanhar, deixa passar batido. A questão dos processos licitatórios, né? Mudou a lei da licitação já há algum tempo, mas essas nuances, né, que o empresário muitas vezes não consegue captar e perde a oportunidade, você pode assessorar. Assessoria de organizações civis, categorias de classe, cooperativas. Então, se você tem um viés mais terceiro setor, você pode defender um tema, um assunto e auxiliar essas associações. Defesa do consumidor, nós trabalhamos com alimento. Então, você pode trabalhar junto à defesa do consumidor. Na parte de advocacia criminal, lembre-se de alguns casos que aconteceram, né? Carne fraca, operação carne fraca, aquela questão que aconteceu há algum tempo atrás, procurem lá. Registro de patentes. Você pode registrar uma patente de uma indústria que está produzindo alimentos, ou de uma cooperativa, ou de uma determinada comunidade ali, denominação de origem, indicação geográfica, junto ao INPI, Instituto Nacional de Patentes Industriais, implementação de estratégia ISD, que é outra parte, né? Quando você vai fazer crédito, solicitação de crédito, né? Muitas vezes eles pedem que tenha essa visão, né? Da parte ambiental, da parte social e da parte de governança, né? Dentro da empresa, que esteja bem alinhado para diminuir os riscos da empresa. Então, você pode trabalhar com essa parte, crédito, captação de recursos, né? O Plano Safra, ele vai dar mais de 540 bilhões agora nessa safra de 24, de 25, 26. Né? Então, você tem uma possibilidade muito grande de trabalho. E aí, você vai escolher qual? E aí, não sou eu que vou dizer para vocês. Quem vai dizer é você para você mesmo. E aí você vai assumir esse compromisso, porque você vai ter que buscar esse autoconhecimento dentro de você. Antigamente, quando eu fiz essas escolhas, não tinha quem me orientasse. Hoje eu me proponho a orientar você. Né? E já com essa caminhada em várias áreas para poder falar assim, ó, isso daqui tem mais a ver com o teu perfil, isso daqui tem mais a ver com o seu perfil. A gente vai falar sobre perfis, tá? E aí como alinhar essas duas áreas, o perfil
com o mercado para que você consiga sair à frente de todos. Essa é a minha proposta, tá certo? Então, por isso que o autoconhecimento é importante. E aí eu mostro para vocês, depois que vocês pesquisem lá, nesse link, o abdf.org.br/comissões, para que você possa ver a quantidade de opções que você tem para atuar em comissões na OAB. Então, pense que cada um daquelas comissões tem um tema específico, que é uma área que você pode atuar. E dentro da minha área, que é o direito agroalimentar e nutricional, vocês pesquisem depois a comissão, tem aquela todas que eu botei de advocacia agroalimentarista. Então, primeiro você vai ter que tirar de 131, vamos dizer que entrou para minha área, veio para minha área, virou um alimentarista, e aí depois você vai tirar dessa uma série de outras opções para poder escolher só uma. E a cada escolha dessa eu vou estar ao seu lado, conduzindo você para poder te orientar com a experiência que eu já tenho de mercado, desses 34 anos. É essa a proposta que você tem, mas eu também não vou lhe impor nada. Você tem que se autoconhecer. Então, primeiro passo, se autoconheça. A gente vai explicar como é que isso pode ser feito, tá? E aí vem a pergunta que é fundamental, e essa eu deixo para vocês refletirem até o nosso próximo encontro. O que que você ama fazer? Qual sua nova carreira? Então, vai levantando aí as coisas que você gosta de fazer, que você sente legal. Ah, eu gosto de correr. Eu gosto de praticar esportes. Ah, eu gosto de comunidade. Eu gosto. Vai anotando uma série de coisas, né? Por exemplo, você gosta de uma determinada comida, né? Você gostaria de conhecer essa cadeia de produção dessa comida. Você mora numa determinada região que tem uma coisa que você acha legal, que é da tua característica. Eu dou o exemplo, por exemplo, eh, não só do que você ama fazer, mas do que você ama em termos de conhecimentos gerais e tudo, né? Da minha família. Minha família, meu pai e minha mãe, nortistas, né? Então, eu acho muito legal a gente falar com o nortista, falar, poxa, aquele açaí, aquele tucupi, um tacacá fumegando, né? Então, essas características da cultura nortista me encantam, tá? Da alimentação, da cultura nortista, porque tem um sabor afetivo, é um sabor de lar, um sabor de casa, de família para mim, né? Assim como para muitos mineiros, para muitos nordestinos, para muitos sulistas, né? Teve um colega meu do sul que eu, provocando ele, falou: rapaz, eu lembro da massa da nona que ela fazia, né? Uma massa e tal. Então, ele lembra, aí você transporta todo aquele afeto, toda aquela cultura alimentar que você carrega, né? E aí, poxa, eu gostaria de mexer com isso, com as tradições ali da minha região, da minha comunidade, ajudando a espalhar essas tradições, as pessoas conhecerem. Olha como é que eu não sou gente, tá? E aí você se encontra nessa parte de autoconhecimento. E aí, eh, a gente vai caminhar para o encerramento para que você reflita. Então, levantando, fazendo um resumo. Nós falamos hoje que nós temos 5 passos para essa plenitude profissional. Então, o primeiro passo é a avaliação, nós já falamos em vídeos anteriores. Segundo, é o que nós estamos falando agora, autoconhecimento. Terceiro passo é a visão de onde você quer chegar, visão extraordinária. O quarto passo é a estratégia, o teu planejamento estratégico para chegar lá. E o quinto é a execução, tá certo? E desses 5 passos, nós estamos no segundo passo, autoconhecimento. E eu mostrei para vocês que, da época, quando eu iniciei a minha graduação, a primeira graduação, para hoje, multiplicou de forma exponencial a quantidade de escolhas. E isso gera um paradoxo. Você tem várias escolhas, só que quando você escolhe uma, você abre mão de outra. E com tantas escolhas, às vezes você se sente infeliz. Como é que você resolve isso? Se autoconhecendo. Tendo a certeza e toda a afirmação que a escolha que você fez tem tudo a ver contigo. Tudo a ver contigo. Tá certo? Aí você deixa de se comparar porque você se autoconhece. A régua, o metro para você conseguir ser feliz é você se autoconhecer e falar assim: isso é para mim. Que mundo maravilhoso, tem tantas opções. Deixa eu começar a selecionar aqui. Ah, essa é minha. É essa daqui que eu vou ser o diferencial, vou deixar meu legado, porque essa daqui ninguém me bate. Tá? E aí você tem que se conhecer. Então, se você teve alguma dúvida, se você ficou com dúvidas e devem surgir, vão surgir, espero que surjam, eu já antecipo para vocês que toda terça-feira às 19 horas nós fazemos uma live, tá? Eu dei o nome dessa live de Fredcast. Não é assim, oh meu Deus, cara, como ele é criativo, eu sei disso, tá, gente? Então, se vocês quiserem dar sugestões para mudar, tudo bem. Mas por enquanto fica batizado de Fredcast. Então, toda terça-feira às 19 horas eu faço uma live e ali eu respondo dúvidas. Então, se você já surgiu alguma dúvida, o que que você vai fazer? Você vai gravar um áudio ou escrever um texto, tá? E vai enviar essa dúvida, essa pergunta, para o meu WhatsApp, tá? Mas como você vai fazer isso? Então, primeiro vai gravar um áudio ou texto. Nesse áudio ou texto, você vai se identificar, vai dizer seu nome, vai dizer
do local que você está falando e vai dizer, se você já tiver, a área que você atua, né? O que você está atuando profissionalmente. Quando for gravar, evite locais barulhentos, tá, gente? Para poder sair um áudio legal que eu possa ouvir. E faça um áudio entre 40 segundos a 1 minuto. Depois que você fizer isso, você vai lá e envia para mim, 61 99204 7219, que eu vou estar lá à disposição para responder toda terça-feira às 19 horas as perguntas que são feitas durante a semana. Então, se ficou com dúvida, coloca o tema. Fred, autoconhecimento, você falou, eu fiquei com dúvida nessa parte, você poderia me responder? Aí você trata sobre isso, tá? E também, né, se você quiser fazer esse acompanhamento conosco, caminhar junto conosco, você pode já se inscrever na minha rede lá do Instagram, @frederico.fadc, lá eu sempre estou lançando algumas novidades. No meu LinkedIn, se você já tiver LinkedIn, se não tiver, eu sugiro que você faça, é uma rede profissional muito legal, é o Frederico-Cunha DV, e também tem esse QR Code. Nesse QR Code, se você clicar, você vai ser levado para uma página de assinatura. E lá você vai fazer uma assinatura de R$ 9,90 por mês, recorrente no teu cartão, onde você vai participar da nossa comunidade alimentarista. Ali você vai ter uma vez por semana, eu estou estruturando meu Substack para poder enviar para você um artigo, né, que trabalha sobre essa questão alimentarista. Aí vocês podem até dar sugestões. Você vai estar num grupo do WhatsApp e ali você vai poder conversar comigo, levantar perguntas aí fora daquele livecast, o Fredcast, tá? Aquela live que eu faço. E você também vai estar numa comunidade, onde você vai poder trocar informações com outros colegas ali dentro, tá certo? Então aí esse QR Code é a comunidade alimentarista. R$ 9,90 por mês, uma assinatura mensal, recorrente, e aí você passa a participar da nossa comunidade, tá? Então espero que vocês já tenham começado, pelo menos mentalmente, a caminhar nesse sentido da tua plenitude profissional. Fez a avaliação, dá uma olhada no vídeo lá de novo, depois a gente vai falar sobre muitas possibilidades a mais todo dia, né? É um sistema alimentar, é um sistema que não para, né? A parte do autoconhecimento, que é como você vai apacentar seu coração e sua cabeça em relação a esse mundo de opções que nós temos, e a cada momento temos que tomar decisões. Você começa uma graduação, depois termina, já tem especialização. E qual área eu vou atuar? Se eu vou atuar no contencioso, se eu vou atuar no preventivo, quais. Aí já começa toda essa dificuldade, né? Então, é necessário que você tenha essa questão de autoconhecimento, porque o prumo e o metro, o esquadro vai ser você, tá? Sempre a referência vai se voltar para você. O que que eu amo fazer? O que que eu quero fazer? Tá? Espero que eu tenha esclarecido para vocês, tenha acalmado um pouco, dado uma primeira luz. A gente vai conversar em outros encontros agora sobre ainda essa questão do autoconhecimento. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.